Olá! Hoje eu estou aqui para um assunto que me fascina e para que você entenda um pouquinho mais sobre a influência das práticas antigas na hipnose de hoje em dia. Então vamos lá! As práticas do magnetismo animal, ou também conhecida como mesmerismo, tiveram grande importância sobre os estudos dos fenômenos hipnóticos. Foram observados nas magnetizações aplicadas por passes lentos, principalmente da cabeça em direção ao centro gástrico, aqui o chamado plexo solar, um tipo de entorpecimento, ou como se fosse uma embriaguez psíquica, o que depois foi chamado de sono magnético, e o que conhecemos hoje em dia até como o transe hipnótico. Então foram observados alguns fenômenos nessa prática. Os resultados obtidos em cada pessoa variavam dentro de níveis específicos e também certos efeitos físicos. Por exemplo, era observado o aceleramento do movimento das pálpebras, as expressões faciais, a mobilidade física, entre outras coisas. Chamaram de sono magnético por ser um tipo de um estado análogo ao sono natural, porque a atividade das faculdades objetivas se encontrariam extremamente reduzidas enquanto as faculdades subjetivas se ampliariam. Também quando observados os globos oculares, no gesto de abrir as pálpebras da pessoa nesse estado, poderiam observar alguns padrões, olhos virados para cima, para dentro, ou ainda sem movimento da íris, com o contato da luz. Também foi observado que a sensibilidade cutânea poderia ficar reduzida ou nula. Então esses níveis foram classificados em estados ou fases, por essas particularidades observadas durante o sono magnético. E seriam assim: a credulidade, a catalepsia, sonambulismo e letargia. Na credulidade, o sujeito tornaria-se mais sugestionável, ou seja, quando a afirmação basta para desencadear qualquer perturbação sensorial ou alucinação sugerida, e também para obter uma execução automática, sem questionar o magnetizador. A catalepsia seria o nível mais profundo do anterior, com uma manifestação da conservação das atitudes dadas aos membros e do automatismo também, que acontecia quando a pessoa fixava os olhos, por exemplo, fazia um movimento, que poderia ser por espelhamento ou através da movimentação de um braço, por exemplo, fazendo assim ou parado assim. Já o sonambulismo, que é um termo ainda empregado hoje em dia, ficou muito conhecido, foi dado pela semelhança com os efeitos de quem apresenta ser sonâmbulo, mas na realidade não é isso. É uma capacidade da pessoa em entrar nesse estado mais profundo e que pode obter maiores capacidades e efeitos dentro desse estado que se encontra. Então, naquela época das práticas mesméricas, também foram observados em algumas pessoas esse transe mais profundo, que poderiam ter uma capacidade de autoscopia, isso é, eles descreviam as funções das suas vísceras, por exemplo, ou a origem de uma doença, como tratá-la, como também alguns fenômenos como telepatia, clarividência, entre outros. Uma pessoa nesse nível também era colocada em contato com outra pessoa, dando a mão, assim, fazendo contato, poderia fazer um tipo de leitura de certas informações de doenças e daria informações exatas sobre essa pessoa. Então, o último estágio seria a letargia, que seria um estado muito mais profundo, onde o relaxamento muscular é anormal e pode até ocorrer o fechamento dos 5 sentidos. Então, isso tudo que eu estou citando aqui deu base para a hipnose que conhecemos hoje em dia. Então, as experiências e práticas dos magnetizadores do passado influenciaram muitas pesquisas. Hoje em dia, podemos ainda observar alguns comandos como durma, para que a pessoa entre num estágio de transe. Mas já sabemos que não é exatamente um sono, mas sim a possibilidade de deixar o corpo em segundo plano para poder ampliar as suas percepções internas. A pessoa nesse estágio estará mais sensível ao direcionamento, isso é, ao foco de alguma percepção necessária durante uma condução, por exemplo. Entre tudo isso, podemos observar outros aspectos desses estados e níveis de transe, como a lucidez autoscópica, a exteriorização e até o desdobramento. Isso tudo também vem de encontro com as pesquisas dos fenômenos na parapsicologia, onde poderemos observar as capacidades da psique humana.
Então, podemos agradecer esses verdadeiros pioneiros do passado por abrirem o caminho para muitas coisas que estudamos hoje em dia, dentro das linhas de terapias energéticas, da hipnose, da parapsicologia e inclusive da psicologia.